Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um capítulo da nossa série sobre ciência espiritual. Meu nome é Carlos Guterres e estou muito contente de recebê-los em mais um capítulo dessa jornada que estamos trilhando em busca de uma compreensão maior de quem somos e por que estamos aqui. O tema de hoje é um tema intrigante. É sobre a origem daquilo que nós chamamos de espírito, nosso espírito. E o porquê estamos aqui nessa jornada, vivenciando essa experiência no mundo de manifestação aqui na Terra. Quero, antes de tudo, falar a vocês que a linguagem que costumo utilizar é a linguagem do símbolo, a linguagem da metáfora. Então, não peço a vocês que tomem as minhas palavras literalmente. Simplesmente escutem, processem e aproveitem o que fizer sentido para vocês. Meu nome é Carlos Guterres e, se vocês quiserem saber mais desses temas, procurem no meu canal no YouTube e assistam os capítulos anteriores. E se gostarem desse capítulo hoje, desse episódio, não deixem de colocar um like no final da apresentação. Muito bem, como eu falei para vocês, o tema de hoje é intrigante. O tema de hoje aborda a questão da nossa origem. Não origem como corpo físico, mas origem como espírito. O ser humano, ele não é original dessa região do universo, não é original aqui do planeta Terra. E claro que muitos de vocês já ouviram falar de teorias de que o ser humano foi o resultado de uma manipulação genética de extraterrestres. Não estou aqui para questionar isso, para dizer se está correto ou não. Simplesmente eu estou aqui para contar algo diferente. A origem da nossa essência, a origem daquilo que chamamos de espírito. Em capítulos anteriores, quando eu falei da constituição do ser humano, eu usei um termo diferente, eu usei o termo consciência. E que o ser humano, em manifestação aqui na Terra, ele se manifesta como uma unidade chamada indivíduo, combinando 4 inteligências. A nossa personalidade, a nossa consciência, o eu superior e o ser. Mas isso não foi sempre assim. Em nossa pátria de origem, o ser humano foi criado de uma maneira mais simples. O ser humano foi criado de uma forma dual, simplesmente espírito e alma. E aquilo que originalmente era chamado de espírito, quando chegamos aqui, recebeu como que um revestimento que passou a ser compreendido mais como consciência. Mas sempre que eu pensar em mim, eu, Carlos, eu faço, eu penso, é a consciência que está fazendo isso, ou em outras palavras, o espírito. Na nossa pátria original, o ser humano não precisava desse invólucro concreto de carne e osso que nós temos. O ser humano foi constituído de uma maneira muito mais sutil. Segundo a tradição antiga, segundo os estudos de ciência espiritual, podemos dizer que a humanidade foi constituída numa localidade denominada Mar de Druva, que astronomicamente está associado à localização da estrela Vega. Se vocês forem procurar informações astronômicas, vocês vão chegar à seguinte conclusão. Astrônomos acreditam que na região da estrela Vega, no sistema da estrela Vega,
as condições não são propícias à existência de vida, pelo menos a vida como nós conhecemos. Mas, como falei, o ser humano foi constituído de uma forma mais sutil, ele não precisava desse corpo de carne e osso para existir. O ser humano tinha uma constituição onde o corpo físico não fazia parte da nossa essência. Se voltarmos aos primeiros capítulos da série, quando eu falo que para estar em manifestação precisamos estar nos expressando em 7 planos, utilizando 7 corpos, isso está correto. Mas os 7 corpos não necessariamente são os mesmos para todos os seres em manifestação. E isso foi o caso do ser humano na sua pátria de origem. Só rememorando o que nós vimos nos primeiros capítulos. Essas são as 7 dimensões da natureza, onde o ser humano habitava com 7 corpos, sempre focando em alcançar com a sua consciência a dimensão do divino, que é o 7º. Mas diferente da nossa experiência aqui, o corpo mais denso era o corpo emocional. Então, vejam, nós não precisávamos desse invólucro biológico que necessita de alimentação, que necessita de condições especiais para existir. Porque nós existimos com o invólucro mais denso sendo o corpo emocional. Então, essa é a constituição na qual o homem foi criado, na região do Mar de Druva, ou se vocês preferirem, na região da Estrela Vega. Então, aqui entra um outro tema importante. Muita gente fala que o ser humano foi trazido por alienígenas ou foi manipulado geneticamente por alienígenas para estar aqui na Terra. Não estou questionando, não venho trazer mais elementos para essa polêmica, porque eu estou falando do espírito e não da manifestação concreta. E fica a cargo de cada um pesquisar e buscar as suas próprias respostas a respeito desse tema. Muito bem, então essa era a constituição original do ser humano, diferente da que nós temos agora, aqui na Terra, onde o corpo mais denso é o corpo físico, como vocês podem ver nesse gráfico. E o corpo emocional, ele está num escalonamento acima e mais sutil. Então, aqui na Terra, nós precisamos desse corpo biológico para manifestarmos. E, dentro da nossa constituição cétupla, o emocional passa a ser o segundo corpo, um pouco mais sutil que esse físico. Os demais corpos são os mesmos, tanto para a experiência original como a experiência aqui na Terra. Outra coisa importante, como eu falei, originalmente o ser humano foi criado como uma dualidade, espírito e alma. Portanto, a representação yin e yang é perfeita, porque essa unidade chamada ser humano era composto com 2 metades. O espírito, originalmente, e a alma. Vamos ver as qualidades de cada um. O espírito, ele é uma constituição yang, isso é, uma energia expansiva. Expansiva por quê? Porque nós estamos buscando compreender o universo que nos rodeia. Então, nossa atenção está para fora, para absorver, para aprender, para compreender. E também o espírito é de uma índole ativa, porque ele está sempre a buscar essa compreensão. Tudo isso porque ele é um ser em desenvolvimento. E esse movimento para crescer, para compreender, para aprender, é um movimento infinito, não tem limites. Já a nossa alma é o oposto, a nossa alma é de constituição yin, ela é introspectiva e, consequentemente, passiva, ela nunca vai tomar as rédeas da nossa existência. Por quê? Porque a nossa alma ela é perfeita, ela não precisa mover-se num processo de crescimento, de
melhorar-se porque ela já é perfeita, ela já foi constituída perfeitamente. Porque ela é formada com a essência emanada da eternidade, do eterno. Então, essa é a nossa constituição original, espírito e alma. E assim nós existíamos a nossa vivência na nossa pátria, no Mar de Druva. E aí nós tínhamos um propósito, como todos os seres em manifestação têm. Mas os propósitos são diferentes. Para a humanidade, o propósito era alcançar conscientemente a dimensão da sabedoria para, a partir daí, conectar-se e vislumbrar o seu Criador, o seu Pai Criador. Compreender que é, em si, uma célula do corpo do nosso Criador. Então, era uma jornada em busca de sabedoria. Mas algo aconteceu diferente do esperado. E esse algo foi responsável por aquilo que, em muitas culturas e tradições, é definido como a expulsão do paraíso. Ocorreu um drama de proporções cósmicas. E uma boa parte da humanidade existente na região do Mar de Druva foi forçada a exilar-se. Então, em várias culturas, em várias tradições, várias religiões, essa história é apresentada de maneiras diferentes. Mas para a nossa cultura ocidental, nós podemos utilizar a referência bíblica, que é a expulsão do paraíso. O ser humano ser exilado do jardim do Éden. Então, nós precisamos compreender por que isso aconteceu. Certamente houve um motivo. Então, a nossa busca pela sabedoria e nossa pátria de origem exigia um processo de experimentação e aprendizado. Então, para fazer uma figura de imagem, compreendam que era como se nós estivéssemos à beira de um grande deserto e, como propósito, nós tínhamos que cruzar esse deserto, alcançar o outro limite do deserto. Mas o desafio não era simplesmente cruzar o deserto. O desafio era, ao longo do percurso, usar do nosso poder individual humano para transformar o deserto, para aperfeiçoá-lo. E por que isso? Porque a nossa Constituição tinha algo muito especial. Muitos livros sagrados falam que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Isso não quer dizer que o Criador tinha uma aparência humana. Então, não é a história do homem antropomorfizar Deus. Temos que olhar isso com um olhar mais profundo. O homem tinha, como semelhança do seu Criador, um poder criativo. Nós temos a criatividade. Isso é que nos faz ser imagem e semelhança do nosso Criador. Mas nos faltava uma coisa, sabedoria. Usar a criatividade com sabedoria. E por isso, a nossa jornada era trilhar um caminho onde nós colocaríamos à prova a nossa criatividade para aprender a aperfeiçoá-la. Até que, finalmente, o resultado criativo nosso seria uma expressão perfeita, porque foi feito com sabedoria. Então, voltando à nossa figura metafórica. O ser humano tinha que cruzar esse deserto e melhorá-lo. E como bagagem, ele tinha justamente a sua criatividade. É como se tivesse consigo uma lâmpada mágica com infinitos desejos. Então, iniciando a jornada por esse deserto, esse homem cruzou, caminhou o dia inteiro, e quando se sentiu cansado,
Ele diz, preciso um tempo para me recuperar, e usando o poder criativo, criou na sua mente e concretizou um oásis. Então, um olho d'água, algumas palmeiras, onde ele pôde se recostar e aproveitar da sombra, além de se refrescar com a água que tinha ali. Depois de recuperado, ele seguiu em frente. E mais adiante, na hora do descanso, ele novamente criou um novo oásis, mas aí ele diz, não, eu posso melhorar isso. Então ele criou, juntamente com a sombra das árvores, com a água fresca, ele criou algumas plantas frutíferas com que ele poderia se alimentar. Passou a noite, descansou e no dia seguinte seguiu a jornada. E na próxima vez ele diz, não, ainda posso melhorar mais. Então ele, ao redor da lagoa, ele criou um gramado onde ele podia se deitar e sentir-se mais aconchegado. Além das árvores e além das plantas frutíferas, ele diz, não, posso melhorar ainda mais, vou criar flores para embelezar esse local. E assim ele foi, a cada parada, ele criava algo melhor, mais complexo, mais completo. Mas chegou um dia que ele criou algo tão encantador que ele ficou enamorado daquilo. E disse, eu acho que amanhã eu não vou seguir o caminho, eu vou ficar para criar mais coisas bonitas aqui. E ele ficou mais um dia e criou uma paisagem todavia mais bonita, com cachoeiras, com pássaros, cantores. E terminado aquele dia, ele disse, não, acho que vou ficar mais um dia. Então ele ficou seduzido pela criação e esqueceu que ele tinha uma jornada para fazer. Ele esqueceu que tinha um caminho a seguir. E o que acontece quando se perde movimento? Se ganha densidade. E foi isso que aconteceu. No momento que o homem esqueceu do seu propósito, ficando seduzido, enamorado pelo seu poder criativo, ele foi se tornando mais e mais e mais denso. Vocês podem perguntar, mas por que o espírito criador do homem não empurrou, não lembrou do seu caminho? Por uma razão muito simples, o ser humano tem um outro atributo que é único, chamado livre-arbítrio. Ele tem o poder de decidir o que fazer. Mas nesse caso foi a sua perdição. Porque no momento que ele foi acumulando mais e mais e mais densidade, daqui a pouco ele não tinha condições de existir numa dimensão tão sutil. E o seu criador foi forçado a removê-lo de lá e enviá-lo para uma região do universo onde o ritmo evolutivo fosse mais lento e que a manifestação começasse numa frequência mais densa. Então, esse é o significado alegórico da expulsão do paraíso. De forma que 22 bilhões de seres humanos foram exilados. 22 de seres humanos foram retirados da sua pátria e enviados para uma região do universo onde o ritmo evolutivo fosse mais lento. Essa região é conhecida como a região do zodíaco, a região zodiacal, onde aqui no planeta Terra o ser humano recebeu um invólucro de carne e passou a existir num ritmo mais lento, mais denso, mas um ritmo que lhe fosse possível compreender para se reorganizar e seguir adiante a sua jornada até alcançar um nível de compreensão que o sutilizasse e que o permitisse voltar para o lar. Então, essa é a história da expulsão do paraíso. Vocês sabem que a língua portuguesa é uma língua muito própria
para a compreensão mais profunda das questões espirituais. Veja, uma língua chamada língua latina, mas de latim o português tem apenas 11%. E em função dos portugueses serem grandes navegadores e viajarem pelo mundo inteiro, eles foram agregando palavras de outros idiomas e tornando essa língua muito rica. E na cabala fonética do português existe uma palavra que define exatamente o que somos. Nós, exilados, nós somos navegantes cósmicos. E veja a palavra navegante. Simplesmente está dizendo que nós estávamos na vega antes. Então, isso é algo que restou das nossas origens. Numa oração cristã, chamada Salve Rainha, tem uma passagem que relembra também essa história, onde na oração é pedido a Maria que cuide de nós, os exilados filhos de Eva. Então, somos nós que existimos numa região onde havia uma sustilidade muito maior e que nos foi poupado de uma experiência para muitos traumáticas, que é a experiência da morte e reencarnação. Mas como se processou esse exílio? Esse não foi uma coisa simples, foi algo realmente muito complexo. Por quê? Primeiro porque o zodíaco foi uma região desenhada pelas grandes consciências cósmicas para ser um local de aprendizado e evolução de uma outra consciência, uma consciência que tinha um propósito totalmente diferente do nosso. Estou falando das consciências angelicais ou dévicas. Aqui era a sua escola de aprendizado e crescimento, onde eles tinham um propósito diferente do ser humano. O propósito do ser humano é alcançar a dimensão da sabedoria. O propósito angelical é alcançar a dimensão do conhecimento. São parecidos, mas são diferentes. Então, o processo do deslocamento desses 22 bilhões de seres humanos que foram reprovados no seu local de origem, ocorreu da seguinte maneira. Estávamos aqui no Mar de Druva. E aqui, o criador do ser humano, que é chamado o Senhor de Hu, Sei-Hu, e daí que deriva o nosso nome humano, somos Hu, humanos irmãos, sob os olhos de Hu, baixa proteção de Hu. Então, aqui estávamos nós, aqui era a nossa pátria de origem. No momento que nós não conseguimos manter a densidade suficiente, sutil o suficiente para ficar aqui, fomos retirados daí. E sobre os auspícios das bênçãos do Criador de todas as coisas, a consciência da estrela polar ficou encarregada de arquitetar um plano para que esse contingente humano fosse deslocado para um local onde ele pudesse harmonicamente encontrar o seu caminho, no ritmo que fosse possível. Então, a consciência da estrela polar arquitetou todo o plano. Essa consciência era conhecida pelos antigos como o ancião dos dias. Então, o contingente humano, passando pela dimensão da polar, onde foi desenvolvido esse plano, ele foi enviado para esse círculo representado aqui pelo zodíaco. Esse círculo zodiacal, vejam, a palavra zodíaco vem de zoo, animal, díaco, disco, animal. Quer dizer, simbolicamente,
é onde nós estamos. E vejam que os 12 signos são chamados 12 animais. Nós estamos aqui numa área animal. Por quê? Porque aqui foi onde nós recebemos esse corpo animal. Biologicamente, nós somos membros do reino animal. Muito bem. Da estrela polar, nós somos enviados para a estrela Sírius. E a consciência de Sírius, chamada Hermes, ela se encarregou de dar mais forma ao projeto, onde se criou o formato do nosso corpo. Então, Sírius desenvolveu o arquétipo do corpo humano. E em Sírius foi definido também uma coisa que não existia na nossa origem: a definição de sexo, masculino e feminino, onde todos os espíritos que vinham da pátria de origem puderam escolher se queriam vivenciar uma experiência de encarnação somente como sexo masculino, somente como sexo feminino, ou intercalando de tempos em tempos, de algumas encarnações com sexos e algumas com outros sexos, para aprender essa perspectiva de compreensão da dualidade. De Sírius, nós fomos enviados para o Sol. E aqui no Sol, foi agregado à nossa Constituição um elemento muito importante: o eu superior. O eu superior é uma consciência solar. E ele tem a função de ser o nosso primeiro guia nessa jornada. Já falei do eu superior em capítulos anteriores. Então, ele tem a função de ser não somente o guia nessa jornada, mas ser o guardião e protetor da nossa alma. Por que a nossa alma precisa dessa proteção? Porque como a nossa consciência, o nosso espírito, ele está em fase de aprendizado e crescimento, ele, não compreendendo a totalidade das coisas e a essência da nossa alma, ele pode tentar tomar o controle de tudo e agrilhoar nossa alma. E isso causaria dano à alma. Então, o eu superior criou uma proteção, um local de proteção para a alma, e ele fica sendo como que o representante da alma, mas com as condições suficientes de lidar com as imperfeições do espírito. E aí, depois do Sol, então, nós somos enviados para a Terra. O espírito planetário da Terra, a Grande Mãe, ela, ao longo desse processo, ela foi produzindo mutações no ramo dos primatas para criar um corpo que se adaptasse ao nosso espírito e que nós conseguíssemos, então, vivenciar a nossa experiência terrenal através desse corpo. Então, isso aconteceu há mais ou menos 200 mil anos atrás. Foram criados, na realidade, originalmente duas espécies: o Neandertal e o Homo sapiens. Então, conforme o grau de densidade, muitos começaram a ter encarnações, primeiro como Neandertal, e à medida que se utilizavam, foram passando para a experiência do Homo sapiens. E parece que nós conseguimos, nesse primeiro estágio, alguma evolução, porque o Neandertal se extinguiu há mais ou menos 30 mil anos atrás. Mas como esse local aqui foi originalmente criado para a experiência angelical, foi necessário que nós tivéssemos uma supervisão angelical. Então, o ser humano, que era duplo, era espírito e alma, teve agregado dois elementos angelicais. O espírito é a nossa consciência, a alma está resguardada pelo eu superior, então a dualidade agora é consciência e eu superior, mas nós recebemos duas consciências angelicais para vivenciar a experiência do indivíduo humano em manifestação. E essas duas consciências são a personalidade, que é um anjo em crescimento, e o ser, que é um anjo formado. Então, é como se fosse a relação consciência superior, a personalidade fazendo o equivalente à
consciência, porque está em crescimento, e o ser sendo o guia dessa personalidade. Então, o ser humano de dual passou a ser quádruplo. Vejam um capítulo anterior, onde eu falo da constituição do indivíduo, e vocês vão compreender muito bem esses 4 elementos e como eles funcionam como uma unidade chamada indivíduo. Então, começou a nossa experiência aqui na Terra, com os ciclos de encarnações e reencarnações, até que a nossa consciência alcance um grau de entendimento e reinicie o seu trajeto em busca de elevar-se à dimensão da sabedoria. Quando a nossa consciência alcançar a dimensão da sabedoria, ela alcançou a libertação, ela alcançou a passagem de volta para o nosso lar ancestral. E o eu superior terá cumprido com a sua missão e estará então permitido novamente que a nossa consciência interaja diretamente com a nossa alma. E os dois juntos poderão voltar para o nosso lar, o mar de Dhruva. Deixaremos de ser navegantes porque voltaremos outra vez para a Vega. Então, numa síntese, as grandes consciências cósmicas que participaram desse processo de trazer a consciência humana reprovada para um local de experimentação mais lento e mais denso, tendo como o guia principal o superior, as grandes inteligências cósmicas que participaram disso foram as seguintes. Essa é a hierarquia cósmica. Então, claro que acima de tudo nós temos o Criador de todas as coisas, o Espírito Universal. Mas o Criador de todas as coisas tem como seus diletos filhos as grandes consciências galácticas. Então veja, a galáxia é um corpo, a nossa galáxia, por exemplo, é um corpo de 400 bilhões de estrelas, como se cada estrela fosse uma célula. Então, se existe um corpo, existe uma consciência. Então, imagine uma consciência do tamanho de uma galáxia. No caso da nossa galáxia, a consciência se chama o jovem sempre eterno. Então, ela encarregou seus filhos com diversas missões. Por exemplo, a consciência de Vega foi encarregada de criar a humanidade e dar um propósito para essa humanidade. Então, a consciência de Vega, o pai criador da humanidade, é chamado Seihu. No momento do translado dos reprovados, foi incorporado ao processo a consciência da estrela polar. E a estrela polar arquitetou o plano de tudo. A consciência da estrela polar é aquele que os maçons reverenciam com o nome de um grande arquiteto do universo. E que a ciência antiga também denominava o ancião dos dias. A consciência de Sirius foi encarregada de projetar individualmente o corpo arquetípico do ser humano para existir aqui na Terra. Essa consciência é chamada de Hermes. E a consciência do Sol foi aquele que vivificou e aportou também um guia, o eu superior, para que orientasse individualmente cada um dos espíritos. Essa consciência solar é denominada pelos antigos de Hélios. E, finalmente, o espírito planetário, a grande mãe, foi a que criou o corpo de manifestação, produzindo uma mutação no ramo dos primatas e criando o Homo sapiens e o Homem de Neandertal. Então, no mundo ocidental, o espírito planetário é denominado Maria. No mundo oriental, recebe outros nomes, como, por exemplo, Kuan Yin. Então, essa hierarquia cósmica que participou desse processo, nos ajudando a encontrar um local onde o ritmo evolutivo permitiria o nosso crescimento
sem sofrimento. Muito bem, gente. Esse foi o tema do nosso encontro de hoje. Sei que é muita informação para processar. E volto a lembrar vocês. Estou usando a linguagem da metáfora. Não busquem uma explicação literal, mas compreendam o sentido que está por trás de todas as palavras. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos em próximos capítulos, porque há muito, muito mais para compartilhar com vocês. Essa história é muito linda, mas muito grande, muitas coisas ainda para aprendermos e compreendermos. Até lá, que fiquem todos bem. Tchau.